Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Pessoal, hoje eu vou vir com mais uma leitura da nossa querida Escola Bíblica Dominical. A gente está aí, estudando este trimestre sobre Jesus, que o Verbo, a Palavra de Deus, se fez carne. Hoje a gente vai para a lição de número 4 do dia 27 de abril, que é sobre Jesus, o pão da vida. Você entende isso? Será que você entende que Jesus Cristo, ele é o pão da vida? A gente, como ser humano, o nosso corpo, a gente necessita de vida, a gente precisa de alimento, a gente tem que comer. Se nós não comer, a gente morre, fica fraquinho e acaba morrendo, pessoal. Da mesma maneira, Jesus quis nos ensinar que Ele é o pão da vida eterna. A gente precisa se alimentar de Jesus. A gente tem que comer a palavra de Deus, que é a Bíblia, os estudos, tudo que Jesus Cristo ensinou, né? Ele falou assim que tem que praticar o que ele ensinou. Se a gente quiser ser como uma casa, né, feita sobre a rocha, que as coisas da vida, os problemas, né, vai vir e a gente vai estar forte ali em Jesus. Se a gente não se alimentar de Jesus, não se alimentar da palavra, a gente morre espiritualmente, né, e vive morto nos pecados. Por isso vamos aprender mais um pouquinho e meditar juntos, amém? Vamos fazer uma breve oração e já vamos para o estudo. Feche seus olhos. Querido Deus, meu Pai que estás no céu, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, glória seja dada a Ti, louvores, porque o Senhor é bom, meu Pai. Queremos te agradecer por mais um dia de vida, a saúde, o alimento, o trabalho, a sua proteção e obrigado por ter dado Jesus Cristo como um sacrifício vivo no nosso lugar. Ele morreu naquela cruz, recebeu o castigo que nós merecíamos. Obrigado, Pai. Querido Espírito Santo de Deus, agora fica conosco. Perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas. Em nome de Jesus, nós confessamos a Ti que somos falhos pecadores, mas carecemos do Senhor, da Sua graça, da Sua misericórdia. Ensina-nos através da Tua santa palavra nesse momento. Abençoa essa pessoa que está ouvindo em tudo, Pai. Fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura, meus irmãos. Lição número 4 do dia 27 de abril de 2025. Jesus, o pão da vida. Texto áureo: Eu sou o pão da vida. João 6,48. Verdade prática: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. E Jesus subiu o monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Vamos agora à introdução da lição. O Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer sua fome imediata. A lição dessa semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Vamos agora para o ponto número 1 da lição, que é Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Primeiro, a multiplicação de pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. A narrativa do milagre dos pães e dos peixes está presente nos 4 evangelhos, como diz Mateus 14:13, Marcos 6:32, Lucas 9:10. No capítulo 6, versículo 1, João começa com a expressão "depois disso", entre aspas. Essa frase refere-se aos acontecimentos que se seguiriam às palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa da Páscoa, mencionada no capítulo 5. Segundo ponto, o milagre. Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes neste capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. João 6:11. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. Ponto número 3. Qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como o Messias,
como também procuravam a sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos. Mas a presença da multidão frustrou este desejo. João 6:2. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como um filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou-a ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas. João 6:27. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, o nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. Vamos agora para o segundo ensinamento, o segundo grande tópico da lição, que é: Jesus desafia a fé dos discípulos. Primeiro, vamos meditar quando a Bíblia diz assim, e Jesus subiu ao monte, entre aspas. Que monte seria esse? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Tal como em toda região montanhosa havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Assim, ele subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. A partir dali, nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso, decidiu testar um dos seus discípulos, Filipe, perguntando-lhe: onde compraremos pão para que estes comam? João 6,5. Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Segundo ponto, o desafio para os discípulos. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não pode ser superada apenas com um esforço humano. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta. João 6,7. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local não havia comida suficiente e nem possibilidade de compra para satisfazer as necessidades da multidão. O Senhor desafiava assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. João 6,6. Vamos ao ponto número 3, uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos, como diz João 6,9. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e, por meio das suas mãos,
realizou um milagre de multiplicação. A quantidade foi grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou. Assim, todos comeram até se saciar. A lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Vamos agora para o último e terceiro ponto, grande ponto da lição, que é Jesus, o pão que desceu do céu. Subponto número 1. Qual é o real interesse da multidão? No dia seguinte ao milagre da da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João 6:22 e João 6:24. Ao encontrá-lo, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes do pão e vos saciaste. João 6:26. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Eles desejavam um líder que satisfazesse suas necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, o nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu, como diz João 6:32-33. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. O nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. João 6:27. Segundo subponto, o pão que desceu do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, entre aspas, pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz: eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autenticam essa identidade divina. Vamos a elas. Primeiro, eu sou o pão da vida. João 6:35, 48 e 51. Segundo, eu sou a luz do mundo. João 8:12, 9 e 5. João 9:5. Terceiro, eu sou a porta das ovelhas. João 10:7 e 9. Quarto, eu sou o bom pastor. João 10:11 ao 14. Quinto, eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Sétimo, eu sou a videira verdadeira. João 15:1 ao 5. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel no deserto, sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desceu do céu, ou seja, o próprio Cristo nosso Senhor, que afirma que se alimentar desse pão, viverá para sempre. João 6:50. Vamos agora ao terceiro subponto e último, que é
O que é comer o pão? O que é comer o pão? Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de, entre aspas, o pão vivo que desceu do céu para, abre aspas, o pão que eu der é a minha carne. João 6,51. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo. E também, entre aspas, isto é o meu sangue. 1 Coríntios capítulo 11, 24 e 25. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Amém. Concluímos então nesta lição e compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam da sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, sim, ao alimento celestial, que proporciona vida em abundância eternamente. Amém e glórias a Deus. É isso aí, meus irmãos. Finalizamos mais uma leitura da Escolinha Bíblica Dominical e agradecemos a Deus, por dar essa oportunidade para a gente de estar aí, se arrependendo dos nossos pecados, buscando a Deus, buscando conhecer mais de Jesus, para que a gente possa melhorar a nossa maneira de viver, de pensar. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima.